Boa tarde, quarta-feira, 30 de setembro de 2020, está no ar o nosso Boletim Guará. Bom, hoje seguindo com o nosso compromisso de fazer a maior cobertura das eleições com ética e imparcialidade, a TV Guará, em parceria com o Instituto Econométrica, apresenta a primeira pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de São Luís. 1.000 eleitores foram consultados nos dias 20, 21 e 22 deste mês. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral no dia 24 de setembro de 2020, com o número de identificação MA 06272/2020. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Bom, no primeiro cenário, na espontânea, não foram apresentados os nomes dos candidatos. E o eleitor diz em quem pretende votar. Foi perguntado: se as eleições fossem hoje, em quem você votaria? Acompanhe. Eduardo Braide aparece em primeiro lugar com 30% das intenções de votos. Em seguida, aparecem Duarte Júnior e Neto Evangelista com 6,8%. Rubem Júnior foi lembrado por 4,4% dos eleitores. Adriano Sarney com 1,3%. Bira do Pindaré aparece com 0,9%. Geisael Marques e Carlos Madeira com 0,7%. Iglesias Moisés com 0,4%. Hertes Dias, Franklin Douglas e Silvio Antônio empatados com 0,1%. Outros com 0,6%. 4,8% dos entrevistados responderam que votariam nulo e não sabem ou não responderam 41,7%. Lembrando que a pesquisa espontânea, em que não são apresentados os nomes dos candidatos, os entrevistados ficam à vontade para responder em quem votariam. E nesta pesquisa, a ex-governadora Rosiana Sarney e o atual prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, foram lembrados pelos eleitores. O nome do deputado Adriano Sarney aparece nesta pesquisa porque durante o levantamento ainda era candidato a prefeito e por isso pontuou. Adriano Sarney desistiu de disputar as eleições no último fim de semana. Vamos dar sequência aqui à nossa pesquisa em um outro cenário na Estimulada, em que foram apresentados os nomes dos candidatos à Prefeitura de São Luís. Foi perguntado: caso a eleição para prefeito fosse realizada hoje, em qual desses candidatos você votaria? Eduardo Braide aparece em primeiro com 47,3% das intenções de votos. Duarte Júnior em segundo com 10,8%. Em seguida, Neto Evangelista com 10,6%. Rubem Júnior com 6%. Depois, os nomes de Adriano Sarney e Bira do Pindaré foram respondidos por 2,6% dos entrevistados. Geisael Marques aparece em seguida com 1,5%. Iglesias Moisés com 1,2%. Carlos Madeira com 1%. Silvio Antônio com 0,9%. Hertes Dias e Franklin Douglas empatados com 0,2%. 6,6% responderam que votariam nulo e não sabem ou não responderam somam 8,5%. Também foi levantada a rejeição dos candidatos à Prefeitura de São Luís. Perguntamos: se as eleições fossem hoje, em quem você não votaria para prefeito de São Luís? Acompanhe aí. Adriano Sarney lidera com a maior porcentagem de rejeição, com 33,2%. Em segundo lugar, Bira do Pindaré, com 27,5%. Em terceiro, Eduardo Braide, rejeitado por 19,1% dos entrevistados. Neto Evangelista foi citado por 18,8% dos eleitores. Rubem Júnior aparece com 18% de rejeição. Em seguida, vem Geisael Marques com 15,7%. Duarte Júnior aparece com 15,6% de rejeição.
Iglesias Moisés com 12,8%. Carlos Madeira aparece com 11,5%. Silvio Antônio com 7,3%. Hertes Dias com 6,8%. Franklin Douglas foi citado por 5,9% dos entrevistados. 4% responderam que não votariam em nenhum deles. E 10,6% não sabem ou não responderam. A pesquisa econométrica TV Guará foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral no dia 24 de setembro de 2020, com o número MA 06272/2020. E ouviu, nos dias 20, 21 e 22 de setembro, 1.000 eleitores em 44 bairros de São Luís. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa também traz a avaliação do governo municipal, estadual e federal. Bom, a pesquisa completa vai ser divulgada no Jornal da Guará, que começa às 6h30 da noite. E voltamos já com o Boletim Guará. Fique em casa, pois no segundo bloco teremos a análise política de Marco Saldanha aqui no Boletim Guará. A gente te espera. Eleições 2020. E de volta com o Boletim Guará, já aqui nos nossos estúdios, o nosso analista de política, Marcos Saldanha. Marcos, agora é boa tarde aqui no Boletim, né? É isso mesmo. Em vez do boa noite no JG. Pois é, boa tarde, né? E uma tarde quente, né? Já com pesquisa saindo do forno. A primeira pesquisa de intenção de votos. Pois é isso mesmo, né? Bom, Marcos, é o seguinte, queria te interromper. Claro. A pesquisa foi feita em 44 bairros de São Luís. O que você acha dessas localidades que foram selecionadas? O número de bairros. Pois é, isso fala muito sobre a pesquisa, que é exatamente o local onde ela é feita e o período que ela é feita. Porque a pesquisa ela é sempre um raio-x do momento. Por isso que a gente precisa fazer e monitorando várias pesquisas. Então a gente tem uma boa representação, por exemplo, da área Itaquibacanga, onde você tem 300 mil habitantes, você tem muitos bairros aqui representados, tem a zona rural de São Luís, a região central muito bem coberta, então são 1.000 entrevistados das várias partes da cidade de São Luís. Claro, a metodologia não é ouvir todo mundo, mas ela é uma representação, um raio-x do pensamento aí do momento que a gente tem. Vale lembrar também, Bianca, a questão do período em que ela foi feita. Dia 20 de setembro, as convenções já tinham terminado, o último dia ali do dia 16, então os partidos, os candidatos já estavam definidos, porém a campanha não havia começado. A campanha, de fato, elas começaram agora no domingo. Então a gente está falando ainda numa pesquisa que representa um cenário de pré-campanha. Bom, Marcos, agora vamos fazer uma análise aí da sequência. Bom, na espontânea, em que não são apresentados os nomes dos candidatos, né? A gente viu uma coisa muito interessante. Apareceram aí nome da ex-governadora Rosiana Sarney, Adriano Sarney, porque ele ainda era candidato, né? Ainda não tinha desistido. O nome do nosso atual prefeito aqui de São Luís, que é Edivaldo Holanda Júnior. Como é que você analisa os eleitores se lembrarem desses nomes? Pois é, Bianca, na pesquisa espontânea é aquela que o eleitor é convidado a lembrar de um nome, não é apresentado a ele nenhum nome, portanto ele vai da memória. Os candidatos costumam ficar muito atentos a essa pesquisa, ou seja, a margem de lembrança que você tem. Por isso aparecem nomes como Rosiana, ainda que no número bem baixinho, mas chama a atenção do atual prefeito Edivaldo Holanda, que não é candidato, mas é lembrado e, diga-se de passagem, nessa pesquisa relativamente bem lembrado. O Adriano Sarney ainda estava na disputa, aparece relativamente bem na pesquisa e com a desistência dele, a tendência é avaliar para onde para onde migram esses votos, né? A tendência, claro, é ficar fora do campo do governista, né? Já que ele é oposição na Assembleia, não a oposição ácida, ele tem mudado muito o tom dele já há algum tempo, mas uma oposição sim, então a tendência é que esses votos se diluam no
no grupo contrário ao governador e ao prefeito, Bianca. Marcos, bom, Eduardo Braide apareceu em primeiro lugar com 30%. Lembrando que a gente está falando da espontânea. Em seguida, Duarte Júnior e Neto Evangelista com 6,8%. Se somar Duarte Júnior e Neto Evangelista, o Eduardo Braide ainda fica numa posição bastante confortável. Pois é, Bianca, acontece que na questão dessa eleição, com um grande número de candidatos, confortável mesmo seria ficar acima dos 51%, o que garantiria uma vitória no primeiro turno. Ou seja, pelos números apresentados, apesar de na espontânea o Braide ter uma vantagem grande, o que é compreensível, já que ele traz um recall. Ele, ao contrário de Duarte e o próprio Neto, foram candidatos, mas o Braide a prefeito, os demais a deputado, né? Então tem essa diferença. Então esse recall é compreensível. Aí o que seria realmente confortável era ter mais de 51%, o que garantiria a vitória no primeiro turno. Os dados estão indicando, de fato, uma eleição para segundo turno. E aí, o que você achou dessa pesquisa já da espontânea, pulando para a estimulada e esses números apresentados? Pois é isso, né? Quer dizer, a gente tem uma eleição para segundo turno que não se define no primeiro turno, apesar da vantagem que aparece do Braide, tanto na espontânea quanto na estimulada. E a disputa pro segundo turno com o Braide, nesse momento, está bem interessante, porque você tem um Duarte Júnior colado no Neto Evangelista e o Rubem Júnior fazendo uma pontuação aí muito interessante, né? Ele subindo aí na espontânea 4% e na estimulada ele vai para 6%, o que mostra que a campanha, a eleição está só começando e vários candidatos têm uma possibilidade ainda de tanto subir quanto de cair. Então a campanha está começando e muita gente aí com potencial aí vivo nessa disputa é o que mais chama atenção aí nesse caso. Marcos, na estimulada e na espontânea a gente percebe aquela disputa ali da segunda colocação entre o Neto Evangelista, né? E o Duarte. E o Duarte Júnior. O que você acha aí dessa um possível segundo turno com eles? Pois é, a tendência é exatamente aumentar o bolo, não só deles dois, mas essa diferença aí, ela começar a não ficar tão ampla entre vários outros nomes aí que aparecem na disputa, porque a gente também precisa considerar o terceiro elemento que a gente vai já discutir, que é a rejeição. Quer dizer, os candidatos também vão trabalhar para poder conseguir votos, mas também um trabalho de quebrar a rejeição que existe. Claro que os menos conhecidos têm uma rejeição muito menor. Os mais conhecidos acabam tendo uma rejeição maior. Agora, o que chama atenção nesse cenário de rejeição é que nomes tradicionais que têm uma tendência a ter uma rejeição porque já ocupam cargos públicos, como Bira do Pindaré, por exemplo, é um dado que chama bastante atenção a rejeição dele. Por outro lado, você tem nomes também ainda não conhecidos, também lembrados como rejeição. Me parece que o eleitor maranhense, como um eleitor brasileiro de uma forma geral, nesse momento ainda de pré-campanha, que era o que mostrava a pesquisa naquele momento, ainda tem uma aversão à política, aquela ideia de negar não só o político profissional, como o debate político. Isso é que eu não acho positivo para um pleito tão importante como o da gestão municipal, para uma época que a gente precisa de gestores preparados, qualificados, e o debate e a cobrança da população precisa ser feito, sobretudo, agora, no momento da escolha. Depois de eleito, ele fica muito mais difícil. Então, o maior desafio que eu acho que a imprensa, a sociedade civil e os próprios candidatos precisam fazer é chamar a população para o debate. E claro que esse é um papel, é um desafio muito maior quando você analisa o número de pessoas que ainda não sabem. Muito mais na espontânea, Bianca, e muito menos na estimulada, claro, mas ainda assim esse número chama atenção. É muita gente que diz ainda na pesquisa que não sabe em quem vai votar, mesmo quando é dado para ele um leque, uma opção tão variada como a gente tem nessa eleição, de nomes com histórias diversas, com possibilidades tão interessantes. Quer dizer, você ainda vê o número de pessoas que ainda não têm o conhecimento da pesquisa. Bom, dito isso, a gente vê que a eleição realmente está aberta e só está começando. Tem muita coisa a vir pela frente. É isso, Marcos. Vem pela frente também aqui na programação da TV Guará, à noite, às 18h30, no Jornal da Guará,
vem aí uma pesquisa bem mais completa, onde tem avaliação dos governos municipal, estadual e federal, e você estará participando do jornal, né, Marcos, pois é. com essa análise. A gente convida todo mundo que está aí assistindo agora a acompanhar à noite aí o Jornal da Guará, que os dados a gente vai trabalhar, tem novidade, inclusive, né, novos dados para a gente apresentar aí e esmiuçar um pouco, debater mais aí a repercussão, inclusive, dessa pesquisa, né, Bianca? É isso aí, Hugo Reis e Marcos Saldanha no Jornal da Guará à noite, a partir das 18h30. Marcos, obrigada, vou chamar aqui o intervalo, tá? Boa tarde. Aguarde só um instante, voltamos depois do intervalo com o Boletim Guará. Fique em casa. De volta com uma dica maravilhosa para você. A gente sabe que neste momento difícil, toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente, de verdade, ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$ 500. Isso mesmo. Um ano de supermercado de R$ 500 por mês. É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$ 250 para você pagar sua tarifa de energia elétrica. E ainda tem prêmio extra. 15 casas vão ser contempladas com R$ 12 mil para a troca de eletrodomésticos e fazer aquela reforma dos sonhos. E no final da promoção tem o sorteio de um carro 0 quilômetro. Vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando está todo mundo precisando. Para participar é muito simples, basta estar em dia com a Equatorial, não fique de fora. Faça o seu cadastro no site energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, neste momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. É isso aí, a gente terminou o nosso boletim de hoje, fica por aqui. Mais notícias você acompanha aí ao longo da nossa programação e também no Jornal da Guará, logo mais à noite, às 18h30, com Hugo Reis. Vem aí, Danilo Quixaba, e fazemos qualquer negócio. Uma ótima tarde para você. Aproveite muito bem a sua tarde. Até o nosso próximo encontro. Tchau.